Graças e paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui de manhã, domingo, pela manhã, quase tarde. Que bom. Pastor Lu, nessas semanas que passaram 3 semanas, ele pregou sobre vencendo as guerras. Alguém esteve aqui? Quem esteve aqui? Diga eu. Ó, bastante gente, que bom. E é interessante que eu espero que você tenha saído daqui no último domingo, depois da terceira mensagem da série, e tenha vencido as suas batalhas as suas guerras durante a vida. Ou a semana foi difícil e tiveram outras batalhas que você nem conseguiu vencer, né? Nem sempre a gente ganha as batalhas, porque é dividido entre batalha e guerra. São coisas diferentes, amém? Guerra é um todo, batalha cada uma a gente vai fechando batalhas para ter a vitória na guerra. Nem sempre a guerra, ou quase nunca, a guerra é de uma batalha. Falei no primeiro culto, Primeira Guerra Mundial, os interlocutores, aqueles que fizeram a guerra, né, os países que começaram a guerra, eles achavam que a guerra duraria no máximo 4 semanas. Foi 4 anos de guerra. De 10, não se tem números precisos, né? Mas foram de 10 a 15 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 6 anos, de 50 a 70 milhões de mortos. Então, não se tinha com exatidão, não se tem até hoje com exatidão, mas as guerras elas são travadas ao longo do percurso. Revolução Francesa, 10 anos de guerra. Independência dos Estados Unidos, 10 anos de guerra, de luta. Muitas e muitas e muitas batalhas. E assim é a minha e a sua vida. Uma guerra de muitas batalhas. A gente vai travando batalha aí no decorrer do tempo. Mas é interessante que conforme passa-se o tempo, as sociedades elas vão se adequando à modernidade. E nós vivemos agora um período que nós chamamos de pós-modernidade. Pós-idade moderna, essa idade contemporânea. E ela tem características muito particulares, muito peculiares, né? Uma das características da nossa sociedade atual é o relativismo. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém e alguém olhar para você e falar assim: ah, mas é assim, essa é a sua verdade. Alguém já te falou essa frase? Você está falando isso, mas essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Eu gosto muito de um programa de viagem que chama, quem apresenta até um amigo, chamado Loucos por Viagem. Quem apresenta é o Rogério Inachev, um amigo, e ele vai em muitas culturas. Ontem eu estava vendo o programa dele e ele vai para o Nepal, ele estava no Nepal. E lá é uma cultura absolutamente diferente da nossa, absolutamente. Todos os aspectos absurdos, né? Então quando alguém morre lá, eles têm uma rampinha, eles não têm o rio Ganges lá, que é na Índia, mas eles têm um rio parecido, né? Que na Índia, quando morre uma pessoa, eles derramam o cadáver, colocam o cadáver no rio, dão um banho no rio Ganges, né? E aí eles tiram na cidade chamada Varanasi. Aí eles tiram o cadáver, enrolam num lençol e põem para queimar. Você já viu isso, né? Em algum lugar. Lá não, lá no Nepal a cultura deles é lavar só os pés, porque é os pés que têm contato com a sujeira, né? Então um morto só lava o pé, tem uma rampinha assim, desce, segura o cara lá, entendeu? Dá um banhozinho lá, tira só dos pés. E as culturas e questão dos animais, um animal é sagrado, outro não é sagrado, e assim por diante. Então, a verdade para um é uma, para outro é outra, completamente diferente. Além desse relativismo, nós temos o individualismo. Nas nossas sociedades atuais, pós-moderna, cada ser pensa em si, depois pensa nos outros. Eu falo isso quando eu vou explicar capitalismo e socialismo. É interessante porque você diz assim, isso é teoria, tá, que eu estou falando, na prática não é assim, mas na teoria funciona assim. No socialismo, todo mundo é comum, todo mundo é igual, na teoria, ok? E no capitalismo, teoricamente, nós temos uma diferença, as pessoas são diferentes porque existem hierarquia, não, meritocracia, ok? Uns podem mais, outros podem menos, deu para entender?
Todo mundo sabe disso, né? Ok. E no socialismo, um cuida do problema do outro. Isso na teoria. No capitalismo, também na teoria, a gente tem tanto problema que quando a gente vai resolver os nossos problemas, não dá tempo de resolver o problema do outro. Então, cada um por si. Essa teoria, não sei quem disse isso, mas cada um com seus problemas. É por isso que a gente trava uma batalha quase que diária. Então, além desse individualismo, desse prazer social, desse egocentrismo, a gente pensa só na gente mesmo. E o egocentrismo, ele tem uma versão contemporânea, que nas igrejas a gente chama de mimimi. Entende mimimi? É o egocentrismo, eu penso só em mim mesmo. E além disso, nós temos a velocidade com que as coisas vão mudando, e nós chamamos isso de superficialidade. Às vezes a velocidade nos proporciona superficialidade. Eu vou falar uma coisa, irmãos, os seus filhos não fazem isso. Os adolescentes que estão aqui, jovens, nunca fizeram. Só os outros que fazem. Tipo, você vai lá na lista de materiais, compra um livro paradidático. E os seus filhos têm que ler este livro. Então, os professores pedem 4, 5, 6 livros paradidáticos. Está entendendo o que eu estou falando? E aí, os seus filhos entendem assim: puxa, os meus pais compraram esse livro, investiram dinheiro, e eu tenho um mês para ler. Tem uns adolescentes fazendo assim. E eles pegam e botam na mochila. E chega a véspera da atividade ou da prova do livro. E você adivinha o que eles fizeram? Eles pegaram um resumo na internet. Que você nem sabe, que é de graça. Que você nem precisaria ter comprado o livro. Ele não vai brigar com os filhos agora. Tá? Os seus filhos não fazem isso, gente. São os colegas deles que fazem. Por quê? É muito mais rápido. E agora eles têm um amigo, você não sabe, vou te dizer porque assim, talvez você não sabe, eles têm um amigo que chama ChatGPT, que já dá o trabalho pronto. Não vai chegar na escola ano que vem e falar: esse livro eu não vou comprar porque o pastor da minha igreja disse que é professor. Não fala isso, pelo amor de Deus. Mas a velocidade, ela atropela as coisas. E eu peguei aquele sermão do pastor, eu peguei, na verdade, a série de conferências que ele fez, as 3 sermões, e eu peguei e botei isso, falei: o ritmo de Deus não é o nosso ritmo, e não é o ritmo dessa sociedade pós-moderna, relativista, individualista, e que é o resultado na frente do processo. E às vezes, quando a gente está lutando as nossas guerras, as nossas batalhas, nós queremos ter resultados sem passar pelo processo. Não existe ganhar guerra se você não passar pelo processo das batalhas. Você está me entendendo? A gente tem batalhas a serem travadas na nossa vida diariamente. Esse ritmo maluco de vida que nos leva para não sei onde, mas eu sei que não é para o cristianismo genuíno de Jesus. Essa sociedade pode nos levar a qualquer lugar, menos para o cristianismo. Eu fico pensando, se Jesus vivesse hoje humanamente aqui, fisicamente, viesse para essa sociedade, seja ela no Brasil ou fora dela, como é que essas pessoas iam olhar Jesus e como que esse povo bíblico que a gente vê lá no passado viveria em meio a essa cultura de onde postar, ganhar um like, ganhar um joinha, é assim a linguagem. Como que esse povo bíblico viveria hoje? Será que eles aproveitariam os momentos como eles aproveitaram? Ou será que eles viveriam em função do que a gente vive? Porque a gente que é crente, que vive dentro da igreja, teoricamente, a gente deveria ser mais equilibrado nessa frenesi, nessa loucura desse mundo pós-moderno.
Mas sabe o que acontece com a gente? A gente também entra nesse ritmo. Ou não? Ou você tem paciência de ficar vendo vídeo de mais de 2 minutos? Ou você ouve mensagens de voz com mais de 2 minutos? Você ouve mensagem de voz, as pessoas mandam para você aquele monte de áudio, você ouve? Ou você põe num e-mail, ou 2 a velocidade, que você nem entende que a pessoa está falando. Aí no finalzinho você põe que só para ouvir só o finalzinho. Porque é maluco isso, e a gente entra nesse ritmo. Não é verdade? Tem um meme aí rodando que a pessoa fala assim, eu não ouço mais, quem me liga para falar comigo, eu já nem atendo mais. Porque se me liga, já tem voz, já tem a mensagem de texto, não precisa me ligar. Quando me liga, eu vejo quem é, nem atendo. Ah, mas e se for urgente? Se for urgente, liga para o SAMU, liga para a polícia, liga para o bombeiro, não precisa ligar para mim. Porque as pessoas estão num ritmo tão maluco que não tem tempo mais de falar oi umas para as outras. Como que Jesus, então, viveria nessa sociedade? Como que o povo bíblico viveria? Tem um negócio da inteligência artificial rodando por aí, eu já vi centenas deles. Eu queria te mostrar, se você ainda não viu. Se o povo bíblico vivesse hoje, algumas cenas, como seriam essas cenas? Pode apagar essas luzes aqui, alguém, para mim? Como seriam essas cenas se eles tivessem um celular na mão? Será que eles viveriam um momento bíblico igual nós vivemos? Fotografando sem apreciar o momento? Vamos ver. Será que Daniel ia ficar com os leões lá tirando selfie? O povo esperando Moisés para dar a ordem, Moisés dá? Olha aí, Moisés, Noé no zoológico de Deus. Até Jesus, hein? Ó. Você imagina, gente, Jesus assim, ó? É engraçado que nós entramos nessa pegada aí de correria, né? A gente vive nesse... E a gente faz isso. A gente viaja e não aproveita o momento. O que a gente faz? Registra. Mas a gente não tem erro nenhum em registrar, gente. Nada. Tem que registrar, mesmo porque você não sabe se vai voltar lá, né? Mas quando a gente... Tem gente que registra antes de chegar. Aliás, tem gente que viaja só para registrar e para quê? Para postar. Tem gente que faz isso. O mundo vale mais um like do que o prazer de estar no lugar, de apreciar o lugar. É que tem hora que dá raiva também, né? Às vezes a gente está no lugar, a Anne vai ver o pôr do sol, eu vou falar com ela, ela faz assim. Eu falo, pronto. Aí ela fica orando, olhando para o céu. Tem hora que eu não sei se eu pego a minha mulher, chamo o SAMU, eu não sei se ela... Porque ela fica assim, olhando, chorando, apreciando. E a gente que está nesse ritmo maluco, fica meio doido. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Eclesiastes 3, eu quero rapidamente falar com vocês de dois versículos. Eclesiastes 3, no versículo 1, onde Salomão vai dar algum conselho para a nossa vida. Salomão vai dizer nessa poesia sobre os conselhos da vida. Se você ler o capítulo 3 inteiro, ele vai falar sobre isso que eu vou conversar hoje com vocês. O ritmo de Deus não é o nosso ritmo, pelo menos o de hoje. Diz assim, Eclesiastes 3, para tudo há uma ocasião, o que ele está dizendo? Certa, determinada. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, para tudo há um tempo certo, há um propósito certo, correto, para aquilo que está debaixo do céu. E se você puder abrir em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo preso,
numa situação ruim, vivendo uma batalha terrível na sua vida. Ele está escrevendo para uma galera de Filipos e está dizendo assim: olha, apesar disto, nós podemos ver a luz no fim do túnel, a alegria na adversidade. Ele vai dizer assim: estou convencido, 1,6, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a tua palavra foi lida neste lugar, e ela por si só já basta. Que não eu, mas o Senhor possa, ó Deus, mexer nas mentes e nos corações nesta manhã, final de manhã, que o Senhor possa fazer tua boa obra neste lugar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Eclesiastes, Salomão nos dá uma referência. Nem sempre nós entendemos o porquê de Deus. Nem sempre nós entendemos as batalhas que nós travamos ao longo da nossa caminhada cristã. Nem sempre nós entendemos o que está acontecendo com a gente e o porquê está acontecendo. Mas Salomão vai dizer assim para você: se Deus assim prometeu, Ele vai cumprir, porque há um tempo determinado para todas as coisas. O apóstolo Paulo, nessa situação, vai dizer exatamente a mesma coisa. Deus, quando Ele faz algo com a gente, Ele convence com a gente e promete alguma coisa para a gente, a promessa dele vai se cumprir. Não quer dizer que você não vá travar batalhas, como Paulo, o apóstolo, estava preso, mas ele diz assim, ó: aquele que começou uma boa obra em você, um dia ele vai completar essa boa obra, mas até chegar ao complemento, você vai passar por alguns momentos da sua vida, algumas fases, algumas batalhas serão travadas, e o seu ritmo nunca vai ser o mesmo ritmo de Deus. São outros ritmos, são pegadas diferentes, pessoas com ritmos diferentes. Existe atualmente, na verdade nos últimos anos, nas últimas décadas, a educação e a neurociência vem se especializando em distúrbios de aprendizagem. Eu tenho certeza que pessoas sempre tiveram isso. O que acontece é que não tinham diagnóstico, não tinham laudos. Hoje nas escolas existe eu vou usar um termo aqui que não é apropriado, mas existe um volume, uma enxurrada de gente com TDAH. Já ouviu falar? O que é TDAH? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É gente que qualquer coisa desfoca. Pastor, tem TDAH diagnosticado. É desfocar, ou seja, existe hoje, estatisticamente, no Brasil e no mundo, a estatística é exatamente a mesma, entre 5% e 8% das pessoas diagnosticadas com TDAH, quase 10% da população. Mas existe outros 5% a 7% que não são diagnosticados, que têm o TDAH. Talvez você pode pensar assim: eu não tenho diagnóstico, mas eu acho que eu tenho. Um dos fatores que diagnostica isso é você não ter uma constância, não passar por todos os processos como devem ser passados. Tipo, eu começo um curso, mas não termino. Esse é um diagnóstico muito grave para isso. Eu começo a fazer uma coisa e não termino. Eu vou botar uma roupa para lavar, aí eu boto a roupa na máquina, aí eu penso assim: puxa, será que eu preciso pegar o negócio na geladeira? Eu vou lá na geladeira, aí pego o negócio na geladeira, e a roupa ficou onde? Na máquina. Mas eu apertei o botão, botei o amaciante e o sabão, não, ficou lá, na máquina. Aí eu abri a geladeira, eu lembrei assim: nossa, eu preciso deixar a janela aberta, vai chover, eu vou lá na janela. Aí eu pego o negócio da janela, eu lembro assim, eu olho para o armário e falo: preciso pegar o negócio do armário. Deu para entender? Não tem um processo. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, todos os dias, é uma lista com tudo que eu tenho que fazer. Eu já me moldei ao meu processo. Eu tenho processos. O pastor Lu sabe como é que é. Eu tenho uma lista. Se eu olhar minha agenda, tem uma lista do que eu preciso fazer no dia. Se eu não fiz... Lista para tudo. Mercado, lista. Irmãos, se eu não entrar no mercado... A Anne odeia ir no mercado comigo. Vou falar porque ela não está aqui agora, ela está vendo no outro. Por que ela odeia ir no mercado comigo?
Porque eu entro, eu tenho que andar de corredor em corredor. Se deixar, sabe o que eu faço? Assim, ó. Eu fico 3 vezes no mesmo corredor. Por quê? Porque eu lembro do negócio e vou aqui. Eu não preciso nem ir à academia, é só ir na sonda. Tranquilo. Porque eu tenho uma ordem, eu tenho que ter um processo. Isso eu chamo de coisas metódicas, mas não é, é o processo, porque eu preciso do processo. Isso é importante. E quando você pega uma pessoa que tem esse TDAH, essas pessoas fazem isso. Um aluno, ele está sentado na sala de aula. Alguém faz assim, ele faz assim, ó. Ele esqueceu a aula. Aí alguém falou, ele virou aqui. Aí alguém fala, ele não presta atenção. É que, quando eu estudava no fundamental, tinha 3 tipos de aluno. Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Você sabe, isso eu estou falando, irmãos, estou falando há 50 anos atrás, tá bom? Tinha um inteligente, o burro, não era assim? Ou era inteligente ou era burro. Não é isso? E tinha um terceiro tipo de aluno, que não era nenhum nem outro. Que era aquele que não sabia nem o que estava fazendo na escola. Que era isso. Hoje em dia existem os distúrbios, e graças a Deus por isso, porque são diagnosticados. Pessoas que lutam diariamente, enfrentam batalhas diárias para poder passar pelo processo, mas a gente invariavelmente pula os processos. E quer ter o resultado sem ter o processo. Está me entendendo? Eu quero ter o diploma sem fazer as provas, sem assistir às aulas, sem fazer o curso, pulando processos. É o tal do fazer a prova do livro sem ter que ler. É pular processo. Sabe qual é o resultado? Depois seus filhos falam em casa. É isso. O processo, numa sociedade pós-moderna rápida, ao invés de parecer uma coisa positiva, parece fraqueza. Na vida cristã é exatamente a mesma coisa. É assim, olha, eu estou lutando a minha batalha diária para vencer a minha guerra no final. Mas quem vê a sua batalha diária, parece que você é fraco na fé. Parece que você não tem fé, porque quando você reconhece assim, ó, essa batalha está esgotando a minha força, eu não consigo nem orar mais. Vão falar assim, mas você não tem fé. Você precisa ter fé. Porque tem gente para te acusar doidado, sabia? E olha para você e fala assim, olha, mas você está passando isso? Por favor. Capaz de alguém perder o pai e a pessoa fala, não chora, porque chorar é coisa de crente que é fraco. Você tem o Senhor Jesus. É o processo. Perdi, quero chorar. Ganhei um diagnóstico, quero chorar. Está me entendendo? É isso, é o processo. Eu estou passando esse vale. Mas a gente vive esse mundo maluco, que gira, feito uma roleta russa, e a gente é obrigado a levantar a cabeça e sacudir a poeira e dar a volta por cima, como está lá no livro dos Salmos. Ou seja, eles não querem que a gente passe pelo processo. Mas eu digo para você, nesse mundo, a gente dá um clique, e se a pizzaria disser assim, 40 minutos para entregar a pizza, a gente fica desesperado. Porque a gente é rápido, a gente quer coisa rápida. A gente quer que as pessoas raciocinem rápidos. Ontem eu estava comendo uma feijoada num lugar, pedi uma Coca Zero. E o lugar, eu olhei no restaurante, o pessoal estava com um copo de plástico. Eu não gosto de copo de plástico, não gosto. E nem é por uma questão ecológica, não é. Não gosto da textura do plástico. Eu uso, mas não gosto. Aí falei assim, você só não traz em copo de plástico? Na minha cabeça já estava resolvido. Se eu não pedir copo de plástico, qual copo seria? De vidro. Ela olhou para mim e falou, de vidro? Quase que eu perguntei para ela, mas tem de madeira? Porque na minha cabeça é rápido. Não é plástico, é vidro. Ok? Mas ela perguntou, coitada da menina. Nessa hora a Anne olha para mim com aquele olhar. E ela fala, calma. É assim. A gente quer que a pizzaria entregue rápido, que o McDonald's entregue rápido, que as coisas sejam rápidas. Eu vou viajar, a hora que eu desço do carro, antes de olhar onde eu estou, eu já tiro uma selfie. Olha que legal. E já posto. E já olho se que eu postei tem curtida. Não é assim? Porque se não tiver curtida, eu deleto aquela postagem e vou fazer outra, porque aquela não deu certo. Como diz, flopou.
É isso, pastor? Flopou, vou fazer outra. O pastor está me ensinando as coisas dos vídeos. O pastor gosta bastante de vídeo. Eu e o Macaúba estamos entrando nos vídeos, o pastor Lucas também. Gosta dos vídeos, Lucas? Está aprendendo, né? Coisa de jovem. Pastor Lu está vendendo... Vocês viram que o pastor Lu está vendendo o bonequinho dele? Depois vocês veem. É assim. Gente, alguém te manda mensagem, ou você manda mensagem para alguém. Se a pessoa não te responder em 10 segundos, 20 segundos, te dá taquicardia, já percebeu? Na sua cabeça, você já faz uma tese de doutorado. O que aquela pessoa tem contra você? Ela não gostou do que eu escrevi, ela está de mal de mim, não é assim? Porque a pessoa tem que te responder, e assim a gente trata Deus. A gente quer oração e pede a bênção na hora. Tem gente que olha para a gente, pastor, e fala assim, pastor, ora por mim. E a pessoa tem a ideia de que ela vai sarar na hora. O que ela pediu vai resolver na hora. A oração é na hora. Oração fast food. E sabe o que é o pior? Às vezes a gente pensa que Deus cura na hora. Vem pedir uma oração de cura, sei lá, está com alguma coisa, põe a mão, a gente ora, passa o óleo ungido. E olha para a pessoa, e tem pastor que olha e fala, e aí, melhorou? Levanta e anda. Outro dia minha filha pediu para mim uma oração que ela estava com dor de cabeça. Eu falei, você quer que eu oro? Eu oro, mas se tomar um analgésico, eu acho que é mais rápido. Por quê? Porque a gente é do fast food, é o do rápido. A gente trata Deus assim no rápido. O ritmo de Deus não é o nosso ritmo, mas Deus está em outra dimensão, em outro ritmo. O cronos dele não é o nosso cronos, não é o nosso tempo. Deus trabalha com processos de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de estágios e ciclos para a nossa vida espiritual. É diferente do que a gente imagina. As pessoas, elas estão num ritmo que não são os ritmos que a gente deveria estar. A gente deveria estar num outro ritmo. As igrejas são assim. As estruturas estão sendo feitas para isso. A cultura valoriza o agora, a cultura social valoriza o agora, mas não é exatamente a formação do caráter, mas é a formação do agora. É agora, vamos fazer agora. E hoje tem 4 coisas que eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Primeira coisa, está aí na tela, você pode acompanhar. Deus trabalha por processos, não por ansiedade ou pressa. Não adianta eu ter pressa. Não adianta eu ser ansioso. Não adianta eu tomar o remédio para ansiedade, porque Deus tem um processo. Tem que lutar as batalhas para ganhar a guerra? Tem, não vai fugir delas. Tem que lutar as batalhas. Não tem jeito. Nós estamos aí na correria, nós falamos, corre, e Deus está falando, calma, calma. Tem uma música que eu gosto muito, eu sempre ouço ela. Eu não sei quem canta, mas eu sempre ouço. É assim, calma, calma. Alguém já fez essa música? É, uma sabe cantar, eu não sei cantar. Eu só sei o calma, porque eu gosto só dessa parte. Deus fala, calma, é devagar. Não vai ser agora, é daqui a pouco. Mas daqui a pouco de Deus, eu estou lá no micro-ondas apertando o botão para ser rápido nos 10 segundos. E Deus está no forno a lenha, pondo a madeira, acendendo o forno, abanando a madeira. Não é assim? Deus está lá, a lenha está pegando fogo. E a gente joga no micro-ondas e aperta o botão. E às vezes, quem já botou coisa no micro-ondas e teve que voltar para o micro-ondas? Não é? Porque às vezes não está pronto, do jeito que a gente imagina. A gente é tão rápido que a gente nem no micro-ondas espera. Romanos 5, 3 e 4 diz, a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Deus gosta daquele que espera. Deus gosta do sofrimento? Não, Deus gosta de trabalhar o nosso caráter e a nossa paciência. É isso. Promessa de Deus... Não tem jeito, tem que passar pelo processo que Ele quer. Para uns é mais rápido, para outros demora mais. As batalhas terão que ser travadas. Umas batalhas menores, outras maiores, mas todas serão travadas. Segunda coisa, a pressa gera ansiedade, mas a fé gera maturidade. A fé gera maturidade.
Por que maturidade? Porque pressa, gente, gera ansiedade. Manda mensagem, não recebe resposta, estou ansioso, o que está acontecendo? Outro dia eu falei aqui, tem pessoa ansiosa, se alguém olhar para ela e falar, preciso te falar uma coisa, matou a pessoa. Acabou. Sexta-feira à tarde, o chefe olha para você e fala, segunda-feira a gente precisa conversar. Pronto. Você já vai achar que você vai ser demitido na segunda-feira. Não é isso? Não adianta. Tem que ter paciência. O que está feito, está feito. Tem que ter maturidade. O chefe quer falar comigo na segunda? Ele que espere até segunda. Eu vou fazer o que eu tinha programado para fazer no final de semana. E vou orar ao Senhor, Senhor, acalma o meu coração. Como diz o Anderson Freire. Hoje a gente tomou o evangelho como algo superficial, que vem para a gente meio que num fast food. A nossa igreja, a gente passa aqui e recebe tipo McDonald's. Está prontinho, a gente degusta e vai embora. Domingo que vem a gente vem, degusta de novo e vai embora. Passa aí na frente, pega e vai embora. A gente não se aprofunda, a gente não tem mais a resistência, a resiliência, a gente não tem mais a fidelidade e não entende mais a fidelidade de Deus na nossa vida. A gente quer algo muito rápido. Hebreus 10 diz, vocês precisam perseverar. Assim vocês farão a vontade do Senhor. É isso que diz lá. A fé que não suporta o tratar do tempo, não tem fortaleza para o futuro. É fé. Para ter futuro tem que ter fé, não tem jeito. Terceira coisa, Deus nos molda nas estações difíceis. Eu acredito que Deus trabalha em todo o tempo. Todo o tempo. 24 horas o tempo todo. 100% do tempo. Mas nós somos moldados na dificuldade. É aí que Deus separa os homens dos meninos. É na luta. Não é isso? Quem de nós nunca passou por uma luta? Até os adolescentes passam. Tem dia que você pega um adolescente, eu pego um adolescente, vem chorar comigo. Está chorando. Eu falo, meu Deus, morreu um da família. Aí você vai olhar a adolescente e fala, o que aconteceu? Ela fala assim, sabe a pessoa, aí fala, outra menina da sala dela. Fala, morreu. Não está falando comigo. Parece que morreu. É a luta do dia a dia deles. E a nossa, são lutas talvez maiores para nós, mas para eles essas são gigantes também. Mas nós temos que passar e Deus vai moldando o nosso caráter. Caráter é feito no dia a dia, nas estações das lutas, dos anos. Deus permite os nossos desertos. Permite que nós atravessemos desertos na vida. Para que nós valorizemos talvez os lugares cheios de água, os oásis da nossa vida. Hoje eu estou no oásis, mas já passei por muito deserto. É assim que a gente deve pensar. E quando estivermos no deserto, pensar assim, vai chegar o oásis na minha vida, vai chegar o lugar de refrigério. Talvez vai demorar um pouco, mas vai chegar. Deus está usando as tempestades da sua vida para que você se pareça com Ele, com Cristo. Tenha a aparência de Cristo. Por último, quem entende o tempo, não abandona o propósito. Quem entende o tempo, não abandona o propósito. O problema na nossa vida cristã não é o tempo que a gente espera. Não é o tempo que a gente espera. Mas a falta de discernimento para reconhecer que Deus, mesmo em silêncio, está agindo. É isso. Mesmo quando eu não percebo o agir de Deus, Deus está agindo. Mesmo quando eu vejo a situação que está ruim, Deus está agindo. Eu estou aprendendo com o Senhor alguma coisa. Eu preciso tirar dessa lição alguma coisa. Mesmo quando nem alguém está curtindo, dando um like na minha postagem, eu preciso entender assim, talvez não é para eu postar. Alguma coisa está errada. Tire lições dos desertos que você está passando, mas não fique no deserto, caminhe para o alvo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Até o dia de Cristo Jesus, como diz o apóstolo.
Quem permanece fiel, amadurece. Quem passa pelo inverno e pelo outono, onde as folhas caem, pode ter certeza que se você resistir com a sua raiz no Evangelho de Cristo, na primavera você vai florescer. Uns florescem primeiro, outros demoram um pouquinho mais para florescer. Outros nem têm tantas flores na vida, como a orquídea. É uma vez por ano? Que floresce uma vez por ano. Mas quando floresce, é uma das flores mais lindas que existem. Todos nós florescemos. Todos nós temos que passar pelo processo. O processo nem sempre é bom, mas nós não devemos largar ou andar com Deus. Deus está conosco, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, a você, mas Ele é fiel à sua palavra, e Ele disse que estaria conosco até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra, Ele não vai abandoná-la. Deus está te formando, Ele está completando a sua obra na sua vida e na minha vida. Não negocie a promessa do Senhor. Não troque a sua promessa por um prato de lentilha. Passe pelo processo e Deus fará a obra na sua vida. Eu queria te convidar agora, nesse momento. Se você tem uma promessa do Senhor e você está ainda no processo, e diz: Senhor, eu vou resistir a esse processo. Não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, mas porque eu sou corajoso e creio em Ti. Só os que vão resistir mesmo, que vão passar pelo processo. Eu queria que você ficasse em pé agora e nós vamos orar por você. Você dissesse assim: olha, eu vou passar por esse processo, vou caminhar. E como diz a música da Audacélia e o texto de Isaías: vou voar com asas como águias. Vou correr e não vou me cansar, mas vou passar o processo. Deus trabalha nos processos, não por ansiedade ou pressa. A pressa gera ansiedade, mas a fé gera maturidade. Deus nos molda nas estações frias, difíceis da nossa vida. E por último, quem entende o tempo, não abandona o propósito de Deus. O ritmo de Deus é diferente do nosso. E eu vou acreditar nisso. Amém? Vamos orar cantando e depois vamos orar orando mesmo. Que o Senhor é fiel em nossas vidas. Ele é fiel na tua vida, meu irmão. A ceia é a representação do processo de Deus. Ele diz assim: fazer isso até que Ele venha. É o processo. E nós estamos no processo, nesta comunidade, neste lugar, em nome de Jesus.